Lucas Xavier Bonfietti, que é o coordenador do Subcomitê de Antifúngicos, para apresentar a atual e futuras perspectivas do Subcomitê BRCast Fungos. Boa tarde a todos. Prazer, obrigado pelo convite, André, pelo Neto. Tá. Bom, primeiramente, volta um pouquinho. Volta um. Primeiramente, então, status atual e perspectivas do subcomitê. Esse foi o último subcomitê do último biênio. E, assim, das atividades que foram feitas nesse biênio, então, os primeiros foram Pode passar. A primeira, então, foram as produções de alguns POPs. Só lembrando que, dentre esses documentos, o que são esses documentos? São procedimentos operacionais padrão que a gente está produzindo para facilitar o dia a dia do laboratorista. Então, muitas vezes, você precisa de alguma coisa para olhar rapidamente ou para deixar lá de controle, né, em cima da bancada, e o documento, às vezes, se torna um pouco complexo para você ler, ou, enfim. Mas o importante é que esses documentos nunca vão excluir a necessidade de leitura e consulta dos documentos originais, né, dos documentos padrão. Assim, também estão sendo realizados também, já tem alguns, de fase pós e pré-analíticas, e também, dentro dos laboratórios, a gente precisa uniformizar isso, né, critérios de aceitação de amostra, erros mais comuns, o que fazer quando certos erros acontecem. Então, tudo isso, assim, o próprio documento já fala, né, os documentos para antifúngicos já falam, mas, assim, eu acho que é importante também ter isso quanto mais resumido possível também, principalmente para grandes rotinas, né, os laboratórios que fazem mais. Sugestões e adaptações, então, intralaboratoriais vão ser sempre aceitas. Então, assim, é por isso que a gente vai fazer essa padronização, para os documentos serem realizados sempre da mesma forma e a gente ter uma reprodutibilidade e, assim, conseguir estudar, conseguir juntar as cepas, conseguir juntar os MICs e conseguir, então, ter alguns resultados importantes que a gente vai falar um pouco mais. As edições, as revisões e as aprovações, lembrando, tem que ser sempre feitas por diferentes profissionais, por diferentes técnicos, tá? Até para garantir que esses POPs estejam... Pode passar. Opa. Tem que voltar. Uhum. Perdão. Perdão. Isso. Bom, um deles que a gente tem feito, que já está pronto, na verdade, um de uniformização de dados de trabalho. Foi o primeiro que a gente pensou, né, que então tem uma placa, tem as cepas que estão sendo testadas dos antifúngicos e também algumas observações com as concentrações inibitórias mínimas testadas e observações sobre o teste. Também, assim, isso daí também é só, assim, já está feito, mas a gente tem que pensar em quais dados a gente insere nesse documento. É um caderno, é um livro de trabalho, então, assim, não pode ter muito dado clínico, né, na verdade, mas, assim, é importante a gente pensar que depois a gente vai conseguir recuperar isso e uniformizado a gente vai conseguir ter um estudo mais uniforme. Perdão, uniforme. Então, a facilitação do dia a dia, então, por exemplo, com o POP de preparação de suspensão fúngica de trabalho. Então, facilidade na execução do dia a dia, só para vocês terem uma ideia como ele funciona, como ele foi desenhado. Você retira, então, a colônia, assim, só para já bem mais fácil, né, para um técnico, qualquer técnico que consegue pegar, consegue realizar o teste. Então, isso também agiliza. O POP, por exemplo, do preparo de solução estoque, no documento ele está um pouco mais difícil de visualizar, mas aqui, você está vendo como é mais tranquilo. Você tem as concentrações, você tem como fazer a conta, como fazer as soluções estoque, e aqui como fazer a diluição do antifúngico.
Que foi realizado agora nesse biênio é que nós conseguimos uma chamada CNPq universal, um projeto universal do CNPq sobre resistência, no qual eu sou coordenador, junto com o Dr. João Nóbrega de Almeida, a doutora Anali, o Daniel e a Sara Santos Gonçalves. Então, assim, nós temos pesquisadores do Maranhão, aqui do Espírito Santo, a Sara, o Maranhão, o Daniel, e aqui de São Paulo, tanto do Leme quanto do Instituto Adolfo Lutz, eu do Adolfo Lutz, né, o João, a Anali do Leme. Então, assim, são centros que a gente vai fazer, que a gente propôs nesse projeto universal. Fazer uma padronização dentre esses centros de referência que já realizam o teste de sensibilidade por microdiluição. Então, assim, implementação nacional de teste de sensibilidade aos antifúngicos BR-CAST em centros médicos brasileiros de vigilância e resistência isolados de cândida provenientes de candidemia. Então, só sobre os objetivos desse projeto universal: selecionar cepas, selecionar isolados de cândida e confirmar a identificação da espécie, padronizar e validar os testes de microdiluição por BR-CAST, implantar o teste de microdiluição BR-CAST para cândida em laboratórios clínicos brasileiros. No caso, esses vão ser os primeiros, né? Mas depois a gente vai expandir para outros laboratórios, tanto de referência como colaboradores. Padronizar o teste de disco de fusão em Agra. Isso aqui foi uma sugestão inicial do projeto, mas que, no final, ele acabou sendo excluído. Não excluído do projeto, mas é importante que acho que essa conversa seja feita. Padronizar para o BR-CAST o disco de fusão para fungo, acho que vale a pena ter essa conversa, por que não fazer esses testes, né? Mas é isso, o professor Arnaldo ia levar para frente, mas no caso do projeto ele não entrou mais. Então, determinar as concentrações inibitórias mínicas dos antifúngicos, os mecanismos de resistência serão feitos no Leme, né, com o grupo do professor Dr. Arnaldo, e determinar os valores de cutoff epidemiológico com essas cepas, né, posteriormente, após os treinamentos, adquirir, né, realizar o teste de sensibilidade aos antifúngicos ao maior número de isolados, né, para assim criar as curvas normais, né, brasileiras. E esse eu acho que é o grande ponto do trabalho, é a gente conseguir esses pontos epidemiológicos no Brasil, né, que ainda não existem exclusivamente. Perdão. Disponibilizar, então, os achados, claro, do BR-CAST por meio de eventos e publicações e levantamento bibliográfico e realização de manuscritos. Perdão. E, principalmente, gente, o que é importante? Expandir para o maior número de centros possíveis, e tanto de referência como colaboradores. Esse é só o início dessa padronização. Tá bom? Então, assim, claro, a gente fez um painel de cepas, né, para fazer essa padronização, e é por isso que é importante esses laboratórios participarem, porque são laboratórios com grande número de isolados. E por quê? O que é importante? Dentre esses isolados escolhidos, há menos comuns, porque os mais comuns têm muito. Então, assim, para uma padronização, para um teste, o que é importante? O que acho que vai dar errado, o que vai dar diferente. Então, mix altos, mix que estão na zona os intermediários que estão na zona de incerteza, cepas que têm trailing, que é aquele crescimento residual, aquele arraste, também são importantes, porque existe a dificuldade da leitura do que é sensível, do que é resistente, muitas vezes nos laboratórios. O crescimento paradoxal, né, aquele crescimento que aumenta com maior concentração do antifúngico também, isso também pode causar algum erro. Então, assim, esses isolados com diferentes perfis do MIC, esses sim são importantes. É esse que nós estamos buscando, no caso, para realizar esse treinamento e depois difundir para outros centros. Tá? Então, assim, nesse período também, a gente enviou agora há pouco o último documento, a tradução do último documento de fungos filamentosos, né, o 9.4. Essa quarta versão agora, o que ela tem de diferente? Ela tem a implementação da leitura espectrofotométrica para fungo filamentoso, no caso, para aspergillus fumigatus. Tá? Então, é bastante importante. Além tem algumas diferenças também, umas atualizações nos conceitos
divisão de separação do SEM, da concentração inibitória mínima e da concentração efetiva mínima. Tem a inclusão do olorofin também, algumas diferenças também de concentração de antifúngicos na tabela de teste. E, por fim, uma imagem facilitando a leitura da concentração efetiva mínima, né, no caso para equinocandinas e fungo filamentosos. O último documento, a última versão também de leveduras também foi enviado para publicação. Acho que dessa semana o André deve colocar no site, né? E também alguns ajustes, alguns errinhos que foram consertados, mas logo já vai entrar também. E, por último, só para gerar mesmo uma dúvida, só para gerar mesmo uma discussão, como que a gente vai disponibilizar o documento de dermatófitos do EUCAST para o público, se ele está em formato de artigo, né? Então, a gente não pode traduzir. Então, assim, gostaria até que tivesse uma sugestão do que seria feito. Seria um procedimento operacional padrão? Será que isso é possível? A gente teria que conversar com o EUCAST para ver se é possível a gente criar um documento baseado no artigo, já que a gente não pode traduzir. Então, assim, só pensar no que a gente faria nesse momento para disponibilizar, tá, esse documento padrão para dermatófitos. E, assim, as últimas perspectivas, então, para 2023 e 2024, definir a coordenação do próximo biênio, implementar a padronização de mais centros colaboratórios para os POPs para outros procedimentos relacionados também a fases pré- e pós-analíticas, tá? Além de termos de aceite de recursos de amostras, padronização, então, de métodos de outros laboratórios de referência, principalmente produção de materiais audiovisual, e oferecer eventos para científicos e treinamentos de atualizações. E, por último, buscar meios para desenvolvimento de documento de padronização do disco de fusão também, que é bastante importante essa discussão. Tá bom? É isso. Muito obrigado.